permissão ou vontade de Deus? E aí? É tão engraçado que nós o tempo todo queremos viver a vontade de Deus em nossas vidas para alcançarmos a graça e a misericórdia dele. Contudo, na maior parte da caminhada das nossas vidas, nós vivemos muito mais a permissão de Deus do que necessariamente a vontade dele. A diferença de vontade para permissão é a seguinte: quando eu vivo a vontade de Deus, eu vivo o desejo de Deus para que eu consiga algo. Eu vivo o sonho de Deus, porque essa é a vontade dele na minha vida. Quando eu vivo a permissão de Deus, na verdade, Deus está no lugar apenas de me dar liberdade para eu agir e fazer da forma que eu quiser. E a alusão mais simples para isso é a seguinte: quem tem filho sabe muito bem disso. A criança, nós sabemos muito bem o que faz bem e mal para os nossos filhos. Mas, quando uma criança faz muita pirraça, quando ela insiste muito, quando ela pede muito, o que a gente faz? Nós permitimos que ela faça, mesmo que corra o risco dela se machucar. Não é isso? Então, exemplo. O filho pede para a mãe: mãe, deixa eu descer. O que eu fazia muito quando eu era criança. Mãe, deixa eu descer no morro da minha casa montado no pet, né? Quem nunca desceu o morro no pet de refrigerante? O que minha mãe falava? Não. Deixa mãe. Não, menino, você vai machucar, você vai rasgar a roupa, você vai sujar, pode descer um carro e pegar você. Não, mãe, me deixa brincar, deixa. Vai então, menino. E aí, ela permite, mesmo correndo os riscos. E na maioria das vezes eu me divertia bastante, mas eu voltava com a bunda ralada, com o short rasgado, e eu tomava uns cocôs por conta disso, além de ficar com a bunda machucada e tomar banho e arder, aquela coisa toda. Aí que tá a questão. Quando há permissão, há uma consequência e um peso muito maior na resposta. Por quê? Porque foi a permissão e não a vontade. E eu quero compartilhar aqui com vocês em Efésios 5, 16, 17 e 18. Efésios 5, 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, não como ignorantes, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus? Nós precisamos buscar entender qual é a vontade dele para nós e pararmos então de viver segundo apenas a permissão de Deus. Nós somos tão teimosos que nós queremos, porque queremos, tomar as rédeas das nossas vidas e tomar decisões sem perguntar a Deus antes. Tudo que eu vou fazer, eu preciso perguntar a Deus antes. Deus, é da sua vontade? Senhor, eu devo fazer dessa forma? Pai, me mostra em sonho, em visão. Espírito Santo, fale comigo. Pai, traga alguém para revelar ao meu coração o que deve de fato ser feito. Não. Eu, no ímpeto de pressa, de teimosia, de egoísmo, de raiva, de vontade própria, vou lá e tomo a decisão. Depois que eu tomei a decisão, sabe o que acontece? Deus permitiu. Deus permite para que nós venhamos aprender no meio do caminho com os nossos erros. Fato é, tanto na permissão de Deus quanto na vontade de Deus, nós sofreremos. A diferença é que quando eu sofro debaixo da vontade de Deus, eu tenho a mão de Deus me sustentando e me mostrando sempre que Ele está comigo. Ele está comigo. Eu sou vitorioso nele. Não quer dizer que quando eu vivo a vontade de Deus, eu não vou passar por dificuldades. Muito pelo contrário. Até porque o Evangelho nos leva a uma vida de sofrimento para alcançar a salvação. As coisas aqui são passageiras, são curtas, são pequenas, perto da eternidade. Há um preço a ser pago. O preço foi pago completamente na cruz por Jesus. Ele é o nosso maior exemplo e testemunho. Contudo, ainda precisamos continuar aqui até o fim dos tempos ou o fim das nossas vidas. E então eu preciso entender que eu preciso buscar viver ou permissão ou vontade. Agora eu quero ir com vocês lá em 1 Pedro 4, versículo 16 e 19. 1 Pedro 4, 16 diz assim: mas,
Se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com o seu nome. Eu preciso entender que por mais que eu sofra debaixo da vontade de Deus, a recompensa está em Cristo. E o nosso espírito é cheio com o Espírito Santo de Deus. Isso é formidável. Eu não estou abandonado. Por mais que eu chore, que eu sofra, Cristo está sempre comigo. O Espírito Santo está sempre renovando a minha energia. Mas quando eu vivo a permissão de Deus, eu paro de ouvir a voz dele porque ele permitiu e eu começo a caminhar sozinho. E fica pesado. Mas tem cristãos de 10 anos de convertido que falam assim, não, eu não rompo, Deus não me escuta, Deus não me dá, Deus não faz. Pare de querer viver a permissão dele e passa a viver a vontade dele. Você é crente, tem 10, 15 anos, mas você continua petulante como um filho mimado. Não! Aprenda que Cristo, que Deus é sim um Pai amável, mas Ele ama com todas as suas forças. Mas o filho que obedece recebe muito mais. Por quê? Porque ele sofre menos consequências. E para fechar o versículo 19. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Vou ler de novo. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Ou seja, mesmo eu estando no centro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ainda assim eu vou sofrer, porque entenda, meu querido, o evangelho não é um evangelho de prosperidade. O nosso evangelho é um evangelho de amor, de entrega, de sacrifício. Então, quando eu compreendo a vontade de Deus, eu vou colher aquilo que é a vontade dele para a minha vida. Que você possa, a partir de hoje, viver muito mais a vontade do que a permissão de Deus. Tchau, tchau.